A paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe. Neste momento, gostaria de estar trazendo uma reflexão para refletirmos um pouco mais na nossa caminhada. Nós aceitamos a Cristo. Quando aceitamos a Cristo, que pelo contrário foi Ele que nos aceitou, quando nós decidimos entregar a nossa vida para Cristo, nós aceitamos os seus termos, aceitamos a sua vontade. Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então nessa palavra a gente já vê que Ele não nos obriga a servi-lo. Ele não diz: olha, você é obrigado a me servir. É a sua obrigação. Eu te fiz, mas você é obrigado a me obedecer de forma alguma. Ele nos fez, nos formou do barro, nos deu fôlego de vida, nos fez a sua imagem e semelhança, mas nos deu o livre arbítrio, ou seja, um direito de escolha. Nós escolhemos servi-lo ou não. Escolhemos obedecê-lo ou não. Escolhemos ser fiel ou não. Mas se nós formos meditar em suas palavras, em tudo Deus Ele nos dá o livre-arbítrio, mas também nos dá o entendimento que as nossas escolhas têm consequências. Que Ele diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá, né? Então nessa palavra que eu referi aqui neste momento, antes, quando ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então ele tem o si, né? Olha, você quer me seguir? Quero, Senhor. Então negue-se a si mesmo. Ele chegou naquele mancebo de qualidade, qualidade perguntou: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: tu conheces os 10 mandamentos? Ele falou: sim, tenho seguido desde a minha mocidade. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, diz: olha, então vende tudo que tem e dê aos pobres. Então ele perguntou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele o que ele deveria fazer. Mas ele, ali muito apegado com as riquezas, muito apegado com as coisas desta vida, porque ele era ele possuía muitas riquezas, diz a palavra do Senhor. Então ele não quis, né? Ele abaixou a cabeça, entristeceu-se e foi embora, né? Então Jesus chega a dizer aos discípulos: é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por isso, né? Porque a Bíblia fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem a consome, o ladrão a roube, mas ajuntais tesouros no reino do céu. Aqui não está se referindo que não deveremos ter riqueza. Aqui só está nos referindo de que o nosso coração não esteja apegado nas riquezas da terra, mas nas do céu, porque aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então Jesus diz lá: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então o necessário é negar a si mesmo. Então não tem como nós servirmos a Cristo e fazer a nossa própria vontade. Ele diz: olha, para me seguir é necessário negar a si mesmo, negar a sua vontade e me seguir, obedecendo, renunciando, fazendo a minha vontade. Então muitas pessoas querem servir a Deus sem renunciar. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é fazer o que Ele quer. E quando nós servimos a Deus fazendo o que queremos, não estamos servindo a Deus, mas sim estamos servindo a nós mesmos. Por quê? Porque aquele que você aplica a sua vontade, aquele que você se entrega à sua vontade, este sim é o seu Senhor. Então se você cuida em fazer a sua vontade, os seus prazeres, os seus desejos, você está sendo o senhor de si mesmo, como a Bíblia diz. Você está seguindo o seu próprio umbigo, você está servindo o seu próprio ventre,
seu próprio umbigo, ou seja, a si mesmo. Então, servir a Jesus é renunciar. E é algo que não é feito forçado. A Bíblia mesmo diz: não fazeis a obra do Senhor relaxadamente, né? Nem, em outras palavras também diz, não fazei forçado. Então tem que ser algo espontâneo, né? Então Deus, ele agrada, ele recebe o nosso sacrifício quando nós o fazemos de corpo, alma e espírito, quando fazemos de coração, né? Então, e é assim que Deus recebe o nosso sacrifício, que denota que nós o agradamos. É quando nós fazemos porque amamos a Ele, não por medo de não ir para o céu, não por medo de sermos rejeitados naquele dia, mas porque amamos a Ele, né? Eu não vou fazer isso porque não agrada a Deus, eu tenho medo de Jesus voltar e eu ir para o inferno. Não é assim. Não, eu não vou fazer isso porque eu sei que a palavra de Deus condena, e como eu amo meu Deus, eu não vou fazer por amor a Ele, assim como Ele fez. A Bíblia mesmo fala: sede, pois, meus imitadores como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou por nós, em sacrifício vivo e cheiro suave. Então Jesus, ele veio por amor, ele não veio obrigado, ele não veio forçado, ele veio por amor, por livre e espontânea vontade. Por quê? A Bíblia fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, por amor, Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós. Ele se fez maldito pelas nossas maldições. Foi como o cordeiro mudo ao matadouro. Ele se entregou. Ele não foi forçado. Alguém pegou ele às forças e o induziu ali à cruz. Ele se entregou, né? Até mesmo quando Pilatos chega nele e fala: se você falar alguma coisa, eu posso te salvar. Então Jesus ali, ele não quis falar nada. Ele poderia muito bem falar: não, mas eu estou sendo preso injustamente, eu não fiz nada, isso tudo é calúnia, isso tudo não é verdade o que eles têm dito. Mas não, Jesus ele reconheceu que naquele momento era a hora dele. Até mesmo que quando antes ele foi no monte do Getsemane, ele orava e falava com Deus, falava: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua. Então Cristo, ele nos deu diversos exemplos de que ele não veio ao mundo, ele não estava no mundo para fazer a sua própria vontade. Até mesmo certa vez os discípulos chegou e falou: Mestre, vamos comer, você não vai comer nada não? E Jesus falou: olha, uma comida eu tenho para com meu Pai, que vós não conheceis, e o meu alimento é esse, de fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ou seja, a vontade de Cristo, o que saciava ele, o que ele queria, era pelo qual motivo, o objetivo dele era de fazer a vontade de Deus, de que se cumprisse, de cumprir os mandamentos de Deus para com ele. Então ele veio, fez o que fez, passou pelo que passou e alcançou ali a sua vitória. Depois que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e chega no meio dos discípulos, ali onde ele tinha determinado para que os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Eles estavam ali na Galiléia esperando Jesus. Como Jesus, Jesus apareceu às duas mulheres e falou: olha, fala para meus irmãos, fala para os discípulos ir para onde eu falei, para Galiléia, que lá eles me verão. Então eles foram, e quando eles estavam lá, Jesus chega e estende as mãos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, ali naquele momento foi a glorificação de Cristo, porque ele recebeu um nome que é acima de todos os nomes, poder, domínio sobre os céus e a terra, e, ou seja, ele nos preparou e foi nos preparar lugar. Então, a missão de Cristo
era ter morrido por nós, nos mostrado o caminho, a direção e a nossa obrigação, não por força e nem por violência, como a Bíblia diz, nem por força nem por violência, mas pela vontade do Espírito Santo. A nossa obrigação, nosso dever, né, de segui-lo, de obedecê-lo, de honrá-lo, é com amor, né, fazer por amor a Cristo. Assim como Ele nos amou, deu a si mesmo, nós devemos amar a Ele, dando a si mesmo, né, nos tornando uma nova criatura. Como Ele falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. No livro de Romanos, capítulo 6, Paulo faz uma pergunta retórica, né? É uma pergunta que ele mesmo responde. Então ele faz uma pergunta ali, dizendo: olha, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele mesmo já responde: de modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, quando nós morremos para o pecado no batismo das águas, quando nós aceitamos a Cristo, nós batizamos, nós morremos para o pecado e para o mundo. E a Bíblia fala que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós nos tornamos uma nova criatura, né? Então, servir a Deus não é da forma que eu quero, e nem da forma que eu acho que deve ser, mas é todos os dias. A Bíblia mesmo fala: não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, todos os dias devemos estar buscando de Deus a sua vontade, para que nós venhamos o obedecer, nós venhamos, né, cumprir ali a sua vontade, a missão pela qual Ele nos designou. Então, cada um de nós, né, temos uma missão, né, cada um de nós temos uma obrigação, temos uma missão. Jesus também não nos chamou somente para ficarmos no banco ali, né, glorificando a Deus. Deus tem a missão para cada um de nós. Mas qual é a minha missão? O que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha missão? É você, no seu particular, orando a Deus. O próprio Espírito de Deus revelará a sua missão, né? Porque eu tenho certeza que Deus não nos chamou, não, só para ficar lá. É só de fazer volume na igreja já está o suficiente. Só de se você ficar lá sentado, batendo palma, já é o suficiente. Eu não acredito que seja isso, né? Cristo nos deu um espírito, Ele diz: não dei um espírito de covardia, né, mas um espírito de coragem. Por que Ele nos deu um espírito de coragem? Para nós seguirmos, ou seja, cumprir o ide. Ele diz: ide por todo mundo, apregoai o meu evangelho a toda criatura, e ensinando a guardar tudo que tem aprendido de mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a nossa missão. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz do Senhor Jesus.